econômico da humanidade. É através do estudo de povos que viveram no passado que nós compreendemos melhor o presente. Este museu tem uma missão muito especial, a de ilustrar ao vivo as páginas da história bíblica. Nenhum campo da pesquisa tem oferecido maiores desafios e promessas do que a arqueologia bíblica. Vejam alguns exemplos. Em 1947, foram descobertos os pergaminhos do Mar Morto. Mas, alguns tempos atrás, em 1845, um arqueólogo conseguiu identificar o local da antiga cidade de Nínive. Então, vejam a importância deste museu para a sociedade atual, na qual, baseando-se em pesquisas de antigas civilizações, conseguimos, então, desvendar a história em páginas ilustradas. O Museu Bíblico constitui-se em réplicas de peças que vão da antiga Mesopotâmia até os dias da Roma Imperial. Neste museu nós teremos aqui toda uma história de 6.000 anos de civilização. Todos aqueles que traspassarem a porta desta localidade terão diante de si o pano de fundo que Deus utilizou para revelar ao homem o seu grande mistério e a sua grande vontade, não somente para o povo de Israel, mas também para toda a humanidade. Entre as peças que hoje nós iniciamos na inauguração desse museu, que em sua totalidade constitui-se-á de peças como a Arca da Aliança, uma biga dos dias dos Hicsos, quando invadiram o Egito, durante a época de José, entre outras coisas, e réplicas de plaquetas de argila da antiga Mesopotâmia, onde nós teremos textos que variam de medicina, aritmética, poesia e história universal. Vejamos, pois, alguns destes exemplos que estamos aqui nesta 1/3 parte do museu que hoje se inaugura. Vejamos alguns. Este é o Prisma Weld. É um dos esboços mais antigos que nós conhecemos da história universal. Foi descoberto próximo à cidade de Abraão. Nos dias em que Abraão viveu, ele já existia há muito e foi descoberto por uma expedição em 1922, na cidade de Lhasa. Nessa parte temos a réplica de uma carta e seu envelope de argila. Na antiga Suméria, os correios transportavam tais documentos que, para serem lidos, tinham primeiro de ter o seu envelope quebrado. Era a primeira manifestação e grande manifestação da escrita. Através dela, ficamos conhecendo a vida dos povos da Suméria e como era o seu dia a dia. Temos aqui também o mais antigo texto médico descoberto. Esta placa de cerca de 2.100 anos antes de Cristo relaciona receitas e emplastros de remédios externos e foi descoberto também junto à Babilônia. Após nós temos um fragmento de um exercício de matemática de cerca de 1.700 anos antes de Cristo. Ele combina as formas geométricas com questões escritas em acadiano. Uma das frases pode ser traduzida assim: o lado do quadrado equivale a 1. Desenhei 4 triângulos nele. Qual é a área da superfície? A solução desses problemas era ensinada nas escolas babilônias e sumérias, pois os jovens escribas algum dia precisariam redigir complexos contratos e calcular a produção agrícola. Entre o acervo do Museu Bíblico, nós contamos com vários quadros iconográficos e mapas. Entre eles está aqui este, uma das mais recentes descobertas arqueológicas no Egito, no Vale dos Reis, em meados do ano de 95, em que um arqueólogo descobre uma das rotas secretas até os filhos de Ramsés. É a maior tumba já encontrada no Egito. E esta tumba ainda está sendo escavada hoje e grande parte dos seus segredos continuam escondidos. O arqueólogo Kent Wilkes, da Universidade Americana do Cairo, descobriu em fevereiro uma construção subterrânea de 1.000 metros quadrados em Luxor, ao sul do Cairo. É a tumba
dos filhos de Ramsés II, o famoso Ramsés do Egito que oprimiu os filhos de Israel. Nós temos a importância da palavra escrita. A primeira revolução nas comunicações humanas ocorreu quando os sumérios e logo em seguida os egípcios desenvolveram sistemas de escrita. Com a escrita, os indivíduos puderam registrar os seus feitos e seus negócios de uma forma duradoura e seus pensamentos e visões, e preservar as suas leis e mandamentos. A escrita revelou-se um poderoso incentivo ao progresso e acelerou de maneira extraordinária a difusão da civilização por todo o mundo antigo. A maior parte das primeiras placas sumérias registra informações práticas, como, por exemplo, lista de produtos agrícolas. Com o tempo, entretanto, os indivíduos alfabetizados começariam a se comunicar de maneira mais íntima, inscrevendo nas placas ternas mensagens como a do exemplo acima, uma mensagem assinada à sua dedicada esposa que teve uma criança. Nos séculos seguintes, muitas culturas desenvolveriam seus próprios sistemas de escrita, mas a próxima revolução nas comunicações entre os homens, a invenção da tipografia, somente ocorreria quase 5.000 anos depois. Nesta gravura, vemos o momento em que um agricultor vai dar a sua parte, restituir ao templo na Babilônia. Vê-se em primeiro plano, à esquerda, o agricultor com um saco de grãos no ombro. À direita, um sacerdote. E abaixo, ao centro, um escriba que está escrevendo toda a transação comercial em 2 vias com plaquetas de argila, através de uma fina cunha preparada para este fim. A escrita, em particular, chama-se cuneiforme, vem de cunha, dado a forma como era impressa na argila mole e depois era colocada para secar ao sol ou então em forno. Uma via era restituída àquele que trouxe a oferta ao templo e outra via ficava arquivada para o templo. Neste quadro vemos uma réplica do que foi a cidade de Ur dos Caldeus, a cidade onde Abraão foi chamado para uma terra que ele desconhecia. Abraão era um típico habitante de uma metrópole, não nômade como normalmente a história nos faz ver ou nos faz lembrar. Visto aqui no início de um novo dia, a cidade suméria de Ur era uma das grandes metrópoles do 3º milênio a.C. Próximo ao centro havia um amplo conjunto religioso, no qual um zigurate, dedicado ao deus da lua, Nana, e sua esposa Ningal, elevava-se. Próximo ao centro havia um amplo conjunto religioso, no qual um zigurate, dedicado ao deus da lua, Nana, e sua esposa Ningal, elevava-se a cerca de 25 metros. Em torno do recinto sagrado ficava a cidade, um labirinto de casas, oficinas e bazares, onde viviam mais de 30.000 pessoas. Este quadro é uma réplica do que teria sido a Babilônia. Esta magnífica metrópole internacional com largas ruas, nela foi aprisionado Judá. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e nos pusemos a chorar, como está escrito no livro de Salmos. Nesta cidade, uma grande civilização se desenvolveu. E o povo de Israel, ali, tomaria tudo aquilo que havia perdido quando Nabucodonosor fez com que fossem desterrados da Palestina. E tornariam a voltar, não agora como um povo sofrido, destruído, desorganizado, mas como uma nação organizada e um povo agora que tinha um ofício, uma profissão, a de mercadores. Neste quadro, vemos o momento em que os arqueólogos americanos, no início do século, vão descobrindo a cidade de Mari, uma cidade muito próxima à cidade de Abraão. Abraão muitas vezes comerciou e passou por esta cidade, que teria sido posteriormente destruída e enterrada nas areias do deserto.
Nesta fotografia, vemos uma das salas do palácio, onde encontraram-se enormes recipientes de barro danificados no ano de 1750 a.C., quando desabaram sobre eles os tetos, sob o fogo dos comandos incendiários do rei Hammurabi. Este é o prisma de Senaqueribe. É a história contada pelo próprio Senaqueribe. Foi descoberto e revelado ao mundo a história do assédio sistemático a que o rei Senaqueribe faz em 701 a.C. na região da Palestina. Esse rei assírio consegue conquistar a cidade de Laques, como vemos nesse desenho, e tenta conquistar a cidade de Jerusalém. Porém, Deus vai interceder em favor do povo de Jerusalém e ele precisa retornar à sua pátria, onde será morto por um de seus filhos. Este prisma relata a história feita pelo próprio Senaqueribe, comprovando assim a veracidade dos textos bíblicos que temos hoje em mãos. Esta é uma réplica do zigurate de Ur. Era um templo dedicado ao deus da lua, composto de 4 cubos que formavam entre si cerca de 91 metros de altura. Esses cubos eram esmaltados com preto, vermelho, azul e havia um terraço, um templo superior amarelo. Abraão muitas vezes passou por ali. Este templo dominava toda a planície, junto à cidade de Ur. Já antes de ser construída a primeira pirâmide no Nilo, o zigurate de Ur, conhecido hoje pelos árabes como Tel Amugayá, ou Monte dos Degraus, se erguia imponente em seu posto, 4 enormes cubos, e foi descoberto pela expedição anglo-americana dirigida por Sir Charles Leonard Woolley. Bem, este é apenas o início de uma nova história. Bem-vindo a 6.000 anos de história. Bem-vindo ao museu. Se a cruz pudesse livre claramente falar do sacrifício inocente, do grande sacrifício de Jesus. Se o madeiro urge a cada dia pudesse expressar a agonia que em palavras nunca se traduz. Se todos bem pudessem olhar aquele quadro triste que verá descendo justo sangue lá da cruz. Se o mundo contemplasse aquela cena, meu Cristo exclamando ao Pai apenas: está bem consumada a salvação.
Se ao invés de projetarem guerras, os poderosos do planeta Terra se olhassem ante a cruz do Salvador. Sem fim o céu e a terra e o mar pudessem tudo isto explicar, contar a imensidão desse amor.